disso estava próximo da verdade. Ele não foi bem recebido nem conseguiu obter cavalos ou mantimentos. Na verdade, perdeu cerca de 7.000 soldados na conquista. Napoleão não conseguia enxergar nada além de seu ego. Sua autoconfiança não era um farol que lhe permitia avançar com segurança, mas uma luz ofuscante que obscurecia a realidade. A chegada a Moscou deveria representar uma vitória gloriosa, mas foi, na melhor das hipóteses, uma conquista sem sentido. Os próprios russos abandonaram e incendiaram a cidade para não permitir que Napoleão a ocupasse. Com menos de 25% do seu efetivo, nada além de uma cidade queimada, como recompensa e o medo de perder o controle na França, Napoleão não teve escolha senão retornar a Paris. Napoleão partirá com quase 500 mil soldados e retornou a Paris com menos de 10.000. Em menos de um ano perdeu quase meio milhão de homens. Ainda assim declarou que sua campanha tinha sido uma vitória. Aqui está o ponto crucial. Napoleão acreditava na realidade dele, não na realidade, mas na sua própria realidade. De modo geral, a autoconfiança é algo bom, devidamente equilibrada é ótima. Porém, a confiança excessiva talvez seja uma das limitações pessoais mais perigosas entre as que eles têm no livro. Eu já vi pessoas apostarem as economias da vida toda em um palpite. Mesmo depois de perderem tudo, continuaram acreditando que estavam certas. Isso acontece porque elas creem que são a prova de balas. Se só estivessem arriscando o futuro ou a própria vida, talvez não fosse tão ruim apostar tudo naquilo em que acreditam. Mas não é bem assim. As pessoas com essa limitação pessoal comprometem tudo o que conseguiram acreditando que tem razão. Infelizmente, tudo costuma envolver também a vida e o futuro de outras pessoas. Napoleão não apostou o futuro dele na campanha da Rússia, apostou o futuro dos
e sempre parecem ter respostas para tudo. Muitos empreendedores apresentam essa limitação. De certa forma, eles precisam ter muito autoconfiança para se arriscar e iniciar um negócio que outras pessoas não conseguiram ou não estariam dispostas a encarar. Porém, se essa autoconfiança não estiver em equilíbrio com outras características como autocontrole ou modéstia, ela acabará causando mais mal do que bem. Durante o auge das .com, no fim dos anos de 1990, participei de reuniões com alguns investidores que avaliavam determinadas oportunidades de negócio. Em um desses encontros, o ex-presidente de uma.com falou de um empreendimento novo e promissor. Ele acabará de vender as ações de sua empresa anterior e deixou bem claro que havia feito uma jogada de mestre. Estava claro que seu objetivo era usar suas estratégias bem-sucedidas para justificar a arrecadação do capital de risco necessário para financiar a nova companhia. Seu currículo consistia em uma sucessão de empreendimentos de curto prazo. O mais marcante nele era seu jeito exibido e extravagante. Na discussão que se seguiu, perguntei sobre o plano básico de negócios, não mencionado na apresentação. Minhas dúvidas foram logo desconsideradas pela maioria dos outros participantes. Aposto que você foi o último no seu quarteirão a trocar o telefone de disco por um modelo de teclas de tom, brincou o gênio das .com. Continuaram as discussões a respeito de quanto dinheiro iriam ganhar e em que momento levar as ideias a público. Os números se baseavam na premissa de que as pessoas visitariam em peso o novo site para saber das novidades ou oportunidades, e eles venderiam espaço para publicidade aos visitantes. Os números se baseavam na premissa de que as pessoas visitariam em peso o novo site para saber
a sugestão para que eu melhore. Vou deixar de ser visto como alguém flexível. Quando estiver discutindo um assunto no qual eu discorde de alguém, darei mais atenção ao interlocutor, tentando. E se alguém pedir minha opinião, vou começar fazendo perguntas em vez de simplesmente responder. Isso me ajudará a parecer menos autoritário e incentivará as outras pessoas a sugerirem respostas também. Vou começar a pedir mais opiniões de pessoas cuja visão é diferente da minha. Por exemplo, ao apresentar minhas ideias, tentarei aprender com aquelas que fizerem perguntas difíceis. Como lidar com uma pessoa à prova de balas? Para lidar de forma eficiente com alguém assim, é sempre importante mostrar que se admira a pessoa. Toda limitação, ainda que extrema, contém alguns aspectos positivos. Portanto, dê opiniões positivas também. Alguns pontos favoráveis que podem ser enfatizados. A pessoa à prova de balas é confiante, segura e independente. Para persuadi-la, tente fazer com que a ideia ou decisão pareça ser dela. Use frases como: você disse algo parecido com isso há um tempo atrás, estou desenvolvendo a ideia. Em vez de afirmar qual é o resultado que você espera, faça uma pergunta ou apresente uma situação em que a pessoa chegue à conclusão que você deseja. Se ela expressar uma opinião, lembre-se de reforçá-la e de evitar contradizê-la enfaticamente. Uma das melhores maneiras de lidar com alguém que tem essa limitação é ouvir o que ela tem a dizer, concordar e explicar.